E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Vals Hopcorn IPA. Quero começar esse episódio agradecendo a Elton José Pinheiro, Marcos Figueiredo Pena, Paulo Moura, Márcio Mendonça, Jones Rodrigues, Bruno Xavier, Ismael Jorge, Fante, Monique Fernandes, Thales, Rodrigo Chaves, Vitor Tesser, Marcelo Marques Machado e Matheus Massoli, membros do nosso clube de canais que votaram e escolheram essa série da cervejaria Vals, lá de Minas Gerais, através de uma enquete fechada e exclusiva. Hoje nós vamos com a Hopcorn IPA, uma American IPA que tem a adição de um ingrediente que a indústria acredita ser o grande vilão da cerveja: milho. Como eu costumo dizer, milho não é necessariamente um vilão. É claro que um dos fatores que faz com que a cerveja de massa, a cerveja popular, produzida pela grande indústria, tenha uma qualidade inferior é a substituição de 50% do malte utilizado na cerveja pelo equivalente em milho ou arroz, que são adjuntos que realmente trazem material fermentescível, mas que no fundo podem não agregar tanto sabor, agregar tantas qualidades assim quanto um malte. Esses adjuntos originalmente foram incorporados na produção da cerveja, principalmente nos Estados Unidos, por conta da escassez de malte. Daí surgiu o estilo American Lager, uma tentativa de se aproximar das pilsens tchecas e pilsens alemãs que estavam tomando conta do mundo ali no início do século XX. Por isso, optou-se por esses adjuntos. Hoje, a indústria utiliza com o intuito de baratear a produção da cerveja. Então surgiu esse marketing do puro malte como uma forma da indústria responder às críticas que começaram a brotar a partir dos booms das cervejas artesanais pelo mundo, que mostraram que cerveja pode ter uma qualidade muito superior àquela vendida pela indústria, e que a substituição de metade do malte por milho ou arroz prejudica na cerveja, ao invés de ajudar. Mas o milho e o arroz não são vilões. Eles podem ser adjuntos utilizados de forma muito favorável para a cerveja. Basta saber utilizar da forma correta e na quantidade correta. Aqui, o milho certamente vai trazer um perfil mais seco para a cerveja. É natural. A gente está falando de uma fonte fermentescível que não traz muito sabor e ajuda a secar. Então, o puro malte surge como uma resposta a um problema que foi alertado, mas cujo recado não foi compreendido pelas grandes indústrias, pelos grandes conglomerados. O problema não está no adjunto, mas na forma como se utiliza e na quantidade utilizada desses adjuntos na produção da cerveja, com o intuito de baratear a produção. Vals Hopcorn IPA é uma cerveja de 70 IBUs feita com os lúpulos Columbus, Cascade, Amarelo e com dry hopping de Centennial. Além disso, leva milho. Forte e de coloração clara, essa cerveja veio para mostrar que o milho pode ser um bom protagonista. Ingredientes: água, malte de cevada, milho e lúpulo. Uma cerveja com 70 IBU e 6,7% de graduação alcoólica. Tem muitos anos que eu não bebo dessa cerveja. Da última vez que eu bebi, o rótulo não era nem assim, o rótulo era diferente. A Vals padronizou os rótulos com esse novo design que ficou bem interessante, bem caracteristicamente apegada à cara da Vals, e trabalhando com cores para diferenciar os estilos. Achei muito legal a forma como essa identidade visual unificou essa linha de cervejas da Vals. Obviamente eu não tenho recordações sensoriais porque fazem muitos anos que eu bebi dessa cerveja. Então, sem maiores delongas, já que estou com muita curiosidade de prová-la mais uma vez, e será como se fosse pela primeira vez, vamos para o copo.
Dá para sentir o aroma aqui. Impressionante. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 600 ml em uma tulipa de vidro da própria Vals, uma versão brasileira da tulipa. O rótulo da garrafa, nas cores preto, verde e branco, traz a marca Vals Hopcorn IPA Dry Hopping Centennial. Ele é uma cerveja bem turva, opaca, eu vejo sombra do outro lado, excelente formação de espuma, uma espuma cremosa, branca. A cerveja é de uma coloração dourada, mas é bem turva. Nossa, que aroma incrível! E super fresco. Nossa, o aroma parece que eu estou pegando um pacote de lúpulos em pellet, abrindo aqui e sentindo esse aroma. E dry hop impressionante de Centennial. Nossa, parece o lúpulo em pellet. Parece que eu peguei o pacote, abri e estou enfiando o nariz dentro do pacote. Incrível. Mas ela está fresca também. Ela tem praticamente 1 ano de validade. Ela deve ter sido recentemente envasada, que é a melhor forma de se provar cervejas lupuladas. Bebendo o quanto antes, bebendo o mais fresca possível. Bom, a gente vê que a espuma está baixando, mas ainda assim é uma retenção excelente. Espuma cremosa, densa, bonita e super perfumada. Saúde! Sabor clássico de uma West Coast IPA, resinosa, com toque frutado, espetacular. Uma cerveja com punch de amargor, punch de lúpulos, sabor entre o resinoso e o frutado. Incrível, incrível. Final seco, altíssima drinkability e que final seco. Daquelas American IPAs que a gente não sente o malte, imperceptível no aroma e no paladar. Não dá para sentir. Uma cerveja de corpo médio, de final extremamente seco, dá vontade de não parar de beber. Tá sempre puxando o próximo gole. Isso é a prova de que milho pode trazer uma característica maravilhosa para a cerveja. No caso aqui, certamente a adição de milho ajuda a secar, porque durante o processo de mosturação, as enzimas presentes na casca do malte, que tem alto poder diastático, ajudam a quebrar as moléculas de amido em açúcares fermentáveis. E o milho costuma trazer açúcares 100% fermentáveis. É muito pouco o residual de açúcar proveniente do milho. Isso ajuda a secar muito a cerveja, a deixar aquele corpo teoricamente até mais leve, mas ela tem um corpo médio. Aqui certamente tem um balanço muito legal entre a quantidade de malte e a quantidade de milho. Mas certamente o milho ajuda muito a secar essa cerveja. E a cerveja seca puxa o próximo gole. E uma cerveja seca tende a puxar sempre o próximo gole. Isso aumenta a sua drinkability. Uma cerveja espetacular. Incrivelmente espetacular. Iniciantes, sinto dizer que essa não é para vocês nesse momento. Toda experiência é válida e eu acredito que em algum momento vocês têm que provar dessa cerveja sim. Mas talvez não seja o momento agora, porque ela tem 70 IBU. A galera reclama que a Heineken é amarga, a Heineken tem 19 IBU. Então imagina uma cerveja que tem 70 IBU como índice de amargor. Ela é extremamente amarga, ela vem com um amargor violento, um amargor que marca muita presença. É um amargor resinoso, um toque sutilmente frutado, mas o resinoso é bem presente, aquele toque de pinho. Ela é uma cerveja que é potente, é um amargor de média duração, fica na boca, preenche a boca. É aquele amargor que no primeiro gole vem dando um coice, literalmente, chamando muita atenção. Então eu acredito que nesse momento não seja para vocês. Não é porque não venham a gostar,
mas é porque podem rejeitar, porque o ser humano naturalmente rejeita amargor, é da nossa natureza isso. Faz parte da nossa natureza rejeitar o amargor. Então é uma questão de tempo, é uma questão de experiência de beber cervejas lupuladas, começando com cervejas mais suaves, menos amargas, onde o lúpulo tem um potencial maior de sabor do que de amargor, para ir aos poucos educando o paladar, para que em determinado momento seja possível beber essa cerveja sem implicar com o amargor, vendo que o amargor traz muitas notas de sabor, muitas notas sensoriais que ultrapassam essa característica do amargor. E é uma característica fascinante, quando a gente descobre o lúpulo e se torna um apaixonado pelos lúpulos, na maioria dos casos é a cerveja favorita dos amantes de cervejas artesanais e especiais, justamente porque quando a gente está preparado para entender esse amargor e tudo que vem com ele, é uma sensação única e fascinante. E justamente por conta disso, lúpulo maníacos, hopheads, iniciados. Aquela quantidade de lúpulo que a gente ama, muito intensa, muito forte, com pegada, com intensidade, com violência, com agressividade, muito amargor, muito sabor, muito aroma. Esse dry hopping de Centennial é espetacular. Dry hopping é a prática de se adicionar lúpulos nas fases de fermentação e maturação da cerveja, para que se extraia mais aroma desses lúpulos. Não se extrai amargor propriamente dito. Para que os lúpulos liberem amargor, é preciso que estejam infusionados em alta temperatura, para que as moléculas de alfa-ácido sejam isomerizadas. Quando a gente adiciona os lúpulos nessa fase fria, a gente está extraindo aroma. Pode-se extrair sabor também, mas principalmente aroma. Mas aqui agora o que eu posso falar é essa cerveja espetacular. Se você é um amante de lúpulo, se você é um iniciado e você ainda não provou dessa cerveja, não perca mais tempo. Aproveita porque ela é uma cerveja acessível, uma garrafa dessa está na faixa de R$15 mais ou menos, vale muito a pena. É uma cerveja que traz muito lúpulo, muita intensidade, muito aroma, muito sabor e muito amargor, do jeito que a gente ama. Saúde!